Bom dia, meus amigos. Tudo bem com vocês? Bom, gravando esse vídeo aqui na manhã de segunda-feira, então já sabe, né? Não repara nessa skin maravilhosa, não, porque eu acabei de chegar da academia e é um propósito que eu estou fazendo nesse ano de 2025. E eu estou gravando desse jeito exatamente para tentar motivar vocês também a cuidarem da saúde de vocês, que é muito importante. Tá bom? Como o título do vídeo está sugerindo aí, hoje a gente vai ter uma overdose de Cruzeiro. Vamos falar de 3 jogos do Cruzeiro aí nesse final de semana. Passar um pouquinho, né, sobre eles, o jogo da Copinha e o amistoso contra o Atlético e também a estreia no Campeonato Mineiro. Beleza? Então, antes de mais nada, roda a vinheta. Bom, e antes de começar o nosso vídeo aqui, eu quero agradecer, quer pegar aqui um pacote que chegou para mim aqui agora, fazer um momento merchan, né? Porque agora a gente tem um patrocinador, e o patrocinador que eu tô falando é Acervo da Raposa. Então, se você tem um Instagram e quer colecionar aí mantos do Cruzeiro, enfim, já segue a página lá, né? Eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição e também o @ deles aqui no vídeo. Beleza? Então segue eles lá que tem muitos produtos esperando por você, o seu próximo manto tá lá. E vou mostrar para vocês um que chegou para mim essa semana. Aqui, ó, fazer um unboxing direto para vocês aqui. Então, ó, chegou essa camisa linda de 2017, da final da Copa do Brasil, tá? Tá aqui o petzinho dela, certo? Usada em jogo, então tem camisas de jogos, camisa de loja, camisa nova, camisa usada, tudo que você precisar tem lá na loja Acervo da Raposa. Beleza? Lindíssima essa aqui, top demais, você tá perdendo seu tempo, então corre lá, fala que veio aqui pelo canal que você vai ganhar um descontinho lá. Fechou? Então, passou o momento merchan agora, vamos falar sobre os 3 jogos, né? Começando pelo jogo da Copinha. Então, deixa eu já pegar aqui a minha colinha pra gente não esquecer nada, certo? Caderninho de sempre, vocês já conhecem. Então vamos lá, começar aqui, ó, jogo da Copinha. O Cruzeiro perdeu, né, para o São Paulo ali nas quartas de finais da Copinha, um jogão, assim. O Cruzeiro teve algumas desatenções, tomou alguns gols bobos, mas o São Paulo, né, que é um dos times favoritos aí a conquistar a Copinha desse ano, o Cruzeiro que vinha jogando bem, né, teve ali algumas patinadas ali na fase de grupos, o Luciano Dias, né, que é o novo técnico do Sub-20, ele ainda está acertando o time, está acertando a ideia, lembrando que ele é treinador recém-contratado aí, né, pela gestão do Adilson Batista, é um velho conhecido aí do Adilson. Então o Cruzeiro perdeu, né, de 3-1, fora a derrota, né, foi um campeonato, assim, relativamente bom, assim, do Cruzeiro, né, é um time jovem ainda, é um time ainda composto por muitos jogadores ainda, né, de 17 anos, então tem mais 2, 3 copinhas pela frente ainda, tá? Aí eu anotei aqui alguns destaques individuais, mas eu não vou me ater a todos, porque eu posso até esquecer de alguns, inclusive, mas eu coloquei aqui o Marcelo, o goleiro, né, teve algumas boas apresentações, é claro que a gente ainda precisa ver mais dele, é claro que ele também precisa evoluir, tendo em vista que o Otávio agora já está no time titular, beleza? No time profissional, na verdade. Teve a dupla de zaga também em destaque aqui, né, o Janderson e o Bruno Alves que ele pode ser convidado aí pelo Diniz para integrar ao elenco principal aí já nesse ano de 2025, para ser ali uma espécie de quinto zagueiro, tá? Bruno Alves também, que já está atraindo olhares aí de Real Madrid, principalmente, beleza? O lateral esquerdo, né, Cauã Prats, também teve algumas boas atuações. O Joseph dispensa apresentações, né, a terceira copinha dele, ele que já estourou a idade, agora não tem mais idade para seguir nas próximas copinhas, né, no elenco sub-20, ele fez 21 anos, então ele possivelmente vai ser integrado aí no elenco principal, se não for aproveitado pelo Cruzeiro, deve ser emprestado. Detalhe que ele foi procurado pelo Palmeiras também, o Palmeiras tem interesse nele, então se o Palmeiras tem interesse num jogador nosso da base, então significa que ele é bom, né? Então a gente tem que aproveitar ele aqui internamente, dar mais oportunidade para ele, né? Eu lembro que o último jogo que ele jogou foi esse jogo aqui, ó, que eu estava lá, Cruzeiro e Bahia. Se você não viu o vídeo, assista, onde ele acaba perdendo a bola ali no meio de campo, o Cruzeiro acaba tomando o gol de empate, tá? Mas sem crucificar o menino, era só um dos primeiros jogos dele ainda naquele elenco profissional.
Tem outros destaques aqui. Cauã Batistella joga muito, né? Nosso futuro camisa 10 aí. Ainda também tem um trecho pela copinha, mas já pode começar tendo chance no profissional sempre que der, para ir amadurecendo. Teve o Felipe Meleiro também, teve algumas boas atuações, um golaço que ele fez também, se eu não me engano, contra o Bahia. O Kaique Kenji também dispensa comentários, já está integrado no time profissional, né? Ele acabou descendo aí para jogar o Sub-20, né? Não fez a pré-temporada lá junto com o elenco do Diniz, junto com o Tevez, por exemplo, mas é porque ele precisa de um pouquinho mais de maturação, tá? Ainda é um jogador jovem, enfim. Tem o Fernando também, fez uma boa copinha, o Fernando também é um velho conhecido nosso aí, tá? Também é a última copinha dele, já estoura idade, e aí tem que ver se o Cruzeiro vai aproveitar ele ou não, vai emprestar, vai vender, o que vai fazer com ele. Tem o Murilo Hickman também, meio de campo ali, né? Jogou muito bem. E também falar do Guimeira, né? O Guimeira que teve atos de indisciplina aí, segundo a diretoria do Cruzeiro, e deve deixar o clube, né? Possivelmente aí o acerto dele deve ser com o Criciúma, tá? Ou então com o Juventude, é uma das duas equipes aí que estão de olho nele. Beleza? Então ele deve deixar o time, não deve nem ir pro profissional. Tá bom? Então, encerrado aqui a copinha, a gente acabou ficando pelo caminho. Ano que vem, né, o elenco um pouco mais maduro, um pouco mais vivido. Tenho certeza que a gente vai chegar mais longe, beleza? Com as ideias do Luciano Dias mais implementadas também, tá? Bom, virando a página aqui, vamos falar do clássico, tá? E aí eu tenho algumas considerações. Nossa, tô suando a beça aqui, que em BH tá um forno. Então, vamos lá. Primeira consideração. Não se faz, e aí é opinião minha, tá, gente? Você pode concordar ou não, enfim, inclusive deixa aí nos comentários o que você acha. Na minha opinião, não se faz um clássico de pré-temporada, um clássico de amistoso. Porque, primeiro, não vai ser um jogo amistoso, certo? E segundo, que como é um jogo que trabalha muito a questão da intensidade física dos atletas, né? Porque ninguém quer perder o clássico, acaba tirando aquele propósito de amistoso de pré-temporada, que ainda é num ritmo menor, que ainda é acostumando os atletas ali, né, ao ritmo de novo de jogo e tudo mais. Então o pessoal até apelidou aí de UFC Series, né, o primeiro tempo ali foi uma carnificina, um jogo bem pegado mesmo, falta duras aí para os dois lados. E detalhe, gente, eu já vi muita gente crucificando, e vou falar mais disso também na análise do jogo de ontem, tá? Mas esse clássico, por exemplo, é ainda o segundo jogo desse elenco novo do Cruzeiro. Então, é um jogo amistoso, é um jogo contra o Atlético, então não tem muito parâmetro assim de coisa técnica, assim, porque acaba um jogo muito pegado. E é o segundo jogo ainda dos jogadores, que ficaram 30 dias sem jogar, certo? Então não tem muito o que a gente extrair de técnica do Diniz, enfim, não, sabe? Então tem que ter um pouco mais de paciência. Eu já vi, fora Diniz, Gabigol, que não sei o quê. Eu coloquei aqui um tópico específico para a gente falar sobre o Gabigol, tá? Mas tem que ter um pouco de calma, as coisas vão acontecendo naturalmente, foram apenas, né, os primeiros jogos aí do Cruzeiro na temporada, é um elenco totalmente reformulado, enfim, 9 jogadores que chegaram para compor o time, então tem que ter um pouco de paciência aí, tá? O segundo tempo foi um pouco melhor, né, teve aquele lance de tirar todo mundo no segundo tempo, e aí trouxe o jogo um pouco mais solto, o Cruzeiro teve algumas oportunidades de abrir o placar, tá? Mas acabou ficando no 0-0 mesmo. Também teve alguns destaques individuais, tá? Eu trouxe aqui, por exemplo, no segundo tempo a gente teve aí o Léo Aragão, que apesar de ter tido uma boa atuação ali contra o São Paulo, né, que teve uma sequência ali de defesa, contra o Atlético não teve, mas um lance ali cara a cara com o atacante do Atlético, ele conseguiu, né, desviar a bola, por mais que o lance já estava impedido e tudo mais, mas mostra um pouco da capacidade do Léo Aragão e do Jonathan Jesus, assim, a absurda velocidade dele de recuperação desse atleta, assim, sabe? Ele corre para trás, ele defende, enfim. Também vou falar um pouquinho mais dele no jogo de ontem contra o Tombense, beleza? Vou abrir um parênteses aqui só pra gente falar de Gabigol no clássico. O Gabigol perdeu 2 gols, né, assim, considerados na cara, digamos assim, tá? Um no primeiro tempo, outro no segundo tempo. Só que, detalhe, vamos trabalhar aí um pouco a ansiedade, tá? Eu sei que eu também, como cruzeirense, eu queria muito ver gol do Gabigol para fazer o muque, né, comemorar, enfim, tal. Mas, detalhe, 2 coisas. Primeiro, o Gabigol, ele ainda está se adaptando a esse elenco novo, enfim, né? E ainda, igual eu te falei, é o segundo jogo desse elenco, né, no ano. Então, ainda
a perna está um pouco mais puxada ainda, enfim, ele ainda está precisando entrar um pouco mais em forma, não estou falando que está fora de forma nem nada, mas na capacidade de jogo mesmo, tá? E segundo, gente, que vão trabalhar a expectativa, porque é o seguinte, o Gabriel, por mais que ele faça muitos gols, por mais que ele tenha esse apelido de Gabigol, o Gabriel também erra muito gol. E isso é normal, isso é uma característica dos grandes atacantes. Se você for pegar, por exemplo, o Haaland, lá no Manchester City, o Haaland, ele perde muito mais gols do que faz, né? O Haaland tá ali, se eu não me engano, ele e o Gabigol, eles têm uma média próxima ali de a cada 5 finalizações, né, uma que vai entrar. Então, para ele fazer um gol, ele tem que perder 4, sabe? Isso é a coisa mais natural do mundo. O Lewandowski perde muito gol, o Harry Kane perde muito gol. Então, todos esses atacantes grandes, eles têm muito mais finalizações erradas do que certas, sabe? Então, a gente tem que ter um pouco de paciência. Não significa que todo chute que ele vai dar, que vai entrar. Não, sabe? Então, vamos acalmar os ânimos aí. Isso já era uma coisa sabida desde quando o Gabriel entrou aqui, pisou aqui no Cruzeiro. O próprio SofaScore, se vocês têm dúvida do que eu estou falando, vai lá no SofaScore, vê as estatísticas do Gabriel, que vai traduzir isso aqui que eu estou falando para vocês, em números, beleza? Então, expectativa aí, o Gabriel vai marcar o gol dele pelo Cruzeiro, vai ter uma história linda, maravilhosa, isso aí eu não tenho dúvidas, mas a gente tem que ter um pouco mais de calma aí, tá? Falando então sobre o jogo da Tombense, né, o jogo de estreia no Campeonato Mineiro ontem. E aí, de novo, eu enquanto psicólogo estou aqui trabalhando com vocês um lance que chama paciência e expectativa, né? Então, vamos lá. Primeiro, vamos levar em consideração que são pessoas, seres humanos. Então, os camaradas têm uma série de 2 jogos em sequência em 24 horas, sendo que um jogo é no hemisfério norte, o outro lá no hemisfério sul, né? Sendo que tem mais de 10 horas de viagem de avião. Rafael, eles vieram dormindo no avião e tal. Cara, você mesmo sabe que dormir num avião ou dormir num carro, num ônibus, que seja, não é a mesma coisa de dormir numa cama, sabe? Não é a mesma coisa de dormir num hotel, entendeu? Então, vamos ter um pouco de calma aí. Eu vi que todo mundo, que o ritmo do jogo foi lento e tal. O Cruzeiro jogou para administrar o jogo. Porque o Tombense, em momento nenhum, quis ganhar o jogo, em momento nenhum foi para cima. Então, o Cruzeiro fez o que foi necessário para ganhar o jogo, para gastar o mínimo de energia possível. Então foi lá, abriu 1-0, administrou o jogo, teve chance de ampliar o placar e tudo mais, mas foi o necessário. A gente estreou com vitória, a 4ª vitória do Diniz no comando do Cruzeiro. Então, isso é o mais importante, tá? Outra coisa que eu anotei aqui, foi o time reserva que jogou, né? Mais o Cássio, porque o Cássio não foi muito exigido no Clássico, então ele acabou jogando. E outro também, né? O Cássio tá esperto aí, porque ele viu que o Aragão tá pegando muito aí, então ele falou, o quê? E eu vou dar bobeira de deixar o Aragão jogar? Que nada, meu filho. Depois eu perco meu espaço aí. Então o Cássio jogou, tá? Foi um time um pouco mais solto, você vê que é um time que tá assimilando melhor as ideias do Diniz, sabe? Gente, o futebol do Diniz é muito complexo. Vocês acham que são fáceis esse toquinho assim, aproximação, aquele agrupamento? Tipo assim, não é, sabe? E pensa comigo, o ano passado, por que deu errado muito no ano passado e por que tem chance de dar muito certo esse ano? Não muito certo, né? Tem chance de dar certo esse ano. Porque ano passado, você tinha ali o Fernando Seabra, que tinha como inspiração, né, que veio de uma escola voltada para o Liverpool do Klopp, ou seja, ataque sob pressão o tempo todo, toques rápidos de bola até chegar no gol do adversário. E aí você troca o estilo do Klopp, né, que o próprio Seabra falou em algumas entrevistas que ele se inspirava nisso, para o estilo do Guardiola, que é completamente o oposto. Porque o Fernando Diniz, ele é da escola do guardiolismo, né? Ele é aquele posse de bola, tic-tac, enfim, aquilo que todo mundo já conhece. Então, é a mesma coisa de virar o time do avesso, assim. Ano passado o elenco já estava ali, e tem outras coisas também que é a questão de afinidade, todo mundo tinha uma afinidade muito forte com o Seabra, então eles já estavam muito apegados ali ao Fernando Seabra, e para entender a nova ideia do Diniz, chega um cara novo, implementando umas coisas completamente diferentes que você já está acostumado, sabe? Então leva um pouco de demora mesmo para acontecer isso. E esse ano com a pré-temporada, enfim, esse lance de levar o pessoal lá para os Estados Unidos, né? Eu falei no vídeo da análise aqui contra o São Paulo, do jogo contra o São Paulo, que é uma ideia muito boa para integrar o elenco, até porque tem muita gente nova, certo? Então tá começando a fluir. Assim, é lógico que a gente não vai ver aquele futebol vistoso e tudo mais,
Mas para mim, Rafael, enquanto torcedor, eu prefiro muito mais sair com o resultado do que ver o time jogando um futebol bonito, assim, né? E para quem viveu a era Mano Menezes aí, né? A era My Name Is, um azerismo, certo? Que todo jogo a gente ganhava de 1-0, ou empatava, enfim. Então isso aí para mim é fichinha, tá? Teve alguns destaques individuais aí, eu considero que foi um excelente jogo do Wallace, para mim foi o melhor em campo. O Wallace que tá recuperando o futebol dele, né? Tá recuperando o físico dele, chegou ano passado, teve muitas dificuldades de se adaptar. Foi um cara crucial ali para os gols que a gente tomou ele na final da Sul-Americana, tá? Mas tá recuperando o futebol dele. Eu já vi que muita gente já tava fora o Wallace, já não queria ele pisando na toca esse ano. Mas eu acho que vale um voto de confiança e ele tá se mostrando muito bem. Para mim foi o melhor em campo ontem. O Jonathan Jesus também ontem, jogadoraço de bola, assim. Eu vi até a entrevista pós-jogo dele, ele é um pouco tímido, assim, né? Você vê que ele não tem muita desenvoltura e tudo mais. Mas é um cara que dentro de campo ele já tá mostrando a que veio, é um menino jovem também. O Cruzeiro pode ter um futuro retorno financeiro para ele. E teve o Christian também, que funcionou como se fosse um motorzinho ali do meio do campo, né? Todo lado que você olhava, o Christian tava. Inclusive o lance do gol, né, do Bolas, é um cruzamento do Christian numa bola que todo mundo tava desacreditando que já ia sair. O Christian correu, cruzou, o Bolas cabeceou e fez o gol, tá? Então aí o gol do Bolas que é uma figura à parte, enfim, não vou entrar muito no detalhe. A gente teve também ontem as estreias de Lautaro, Vitinho e Rodriguinho, que eram alguns atletas que ainda ficaram faltando de estrear. Ainda falta o Japa estrear, que não entrou ontem. Ontem eu queria que fosse ele no lugar do Mateuzinho, até para poupar um pouco o Mateuzinho também, mas não sei por que ele não entrou, talvez porque ainda sente dores, enfim, tal. E o Caio Jorge e o Dineno ainda seguem no departamento pessoal. O Caio Jorge tem a previsão mais imediata de sair, o Dineno só a partir de abril. Beleza? Então, gente, esse foi o pacotão assim do Cruzeiro, a overdose de Cruzeiro do final de semana. Para mim, o resultado, né, o saldo é positivo. Consigo enxergar uma perspectiva no futuro, mas vamos trabalhar as expectativas. O Cruzeiro nem sempre vai dar show, nem sempre vai dar goleada, tá? Então vamos cuidar direitinho. E, de novo, se você ainda não seguiu a página lá, Acervo da Raposa, segue lá, já adquira seu manto, beleza? E logo, logo, se eu não me engano, aí, final de fevereiro, início de março, segundo Samuel Venâncio, a gente vai ter a estreia do novo manto também, né? Então, vamos ficar atento aí, beleza? No mais, gente, o vídeo é esse. Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, deixa o dislike, mas deixa o comentário aí explicando por que você não gostou, o que você queria ouvir melhor e tudo mais, pra gente tá sempre melhorando aqui nos nossos vídeos, tá bom? Compartilha com seus amigos aí, cruzeirenses e tudo mais, beleza? E já se inscreve aqui no canal. Vamos chegar aí a uma metinha de 100 inscritos, né? A gente tá com 47 nesse momento, então vamos pôr uma metinha de 100 inscritos, beleza? Obrigado, pessoal. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.